You came reluctantly, didn't you? You're a coward, aren't you? But you will pay, Mr. Vincent. You will pay. Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Sejam bem-vindos ao mágico e macabro Oráculos do Sobrenatural. O meu nome é Rafael e esta noite, noite de Halloween, vamos encerrar a nossa minissérie Crônica dos Vampiros com um super relato. Não deixem de acompanhar os avisos ao final do vídeo. A história começa no início de junho do ano de 1913, na cidade inglesa de Blackburn, quando uma mulher com 41 anos de idade, chamada Sarah Ellen Roberts, a qual era esposa de John Roberts Price, teria sido acusada de assassinato, prática de bruxaria e vampirismo, juntamente com suas duas irmãs, pois em sua casa, segundo os rumores, foram encontrados vestígios de sangue de outras pessoas, partes de cadáveres, desenhos e outras coisas bizarras, possivelmente ligadas à magia negra. Em seu julgamento, realizado na cidade de Blackburn, Sarah foi considerada culpada e sentenciada à morte. Sua punição foi que ela deveria ser presa e enterrada viva em um caixão revestido de chumbo, devido ao fato de acreditarem que ela era uma bruxa. A sentença foi realizada no dia 9 de junho de 1913. No momento em que a tampa do caixão estava sendo colocada, Sarah Ellen amaldiçoou a todos e jurou que ela voltaria dali a 80 anos depois para vingar sua morte. Quando seu marido John tentou enterrar o corpo de sua esposa, encontrou dificuldades, pois as autoridades da igreja não tinham simpatia por ele, sendo que recusaram a permissão de sepultar sua esposa em solo sagrado. John então viajou por toda a Inglaterra, tentando encontrar um lugar de descanso para sua falecida esposa, mas não conseguia encontrar alguém disposto a aceitar o corpo, pois sua esposa seria sepultada como herege, e sendo a Inglaterra um estado confessional, praticamente não haviam cemitérios laicos por lá. Em desespero, ele partiu com o caixão na esperança de encontrar algum país que lhe permitisse enterrar sua falecida esposa. Entre suas andanças, John acabou desembarcando no Peru e foi até a cidade de Pisco, onde comprou uma sepultura para sua esposa e finalmente, após muito sofrimento, conseguiu enterrá-la para seu descanso final. Depois de enterrar sua esposa, John retornou para a Inglaterra e nunca mais foi visto novamente.
Sarah Ellen Roberts tinha 2 irmãs, uma se chamava Andrea e a outra se chamava Erica. Elas também foram acusadas de assassinato e bruxaria ao mesmo tempo como Sarah e sofreram o mesmo destino. Foram consideradas as 3 noivas de Drácula, como acreditava o povo local, e que teriam renascido no corpo das 3 irmãs. Nesta história, John levou os 3 caixões consigo, enterrando Andrea no México e Erica no Panamá. A história diz que antes de morrer, Sarah lançou uma maldição segundo a qual, depois de 80 anos, ela retornaria reencarnada em uma mulher bonita para se vingar dos mandantes da sua execução e de suas irmãs acusadas de assassinato, bruxaria e magia negra. Esta história pode parecer fantástica, triste e poética, mas algo muito estranho estaria por vir. No dia 9 de julho de 1993, faria os 80 anos do assassinato e morte de Sarah Ellen e sua maldição. A população local de Pisco entrou em pânico uma semana antes de sua possível maldição se realizar, pois coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério da cidade. A lápide de Sarah Ellen, intacta até então, começou a rachar como um sinal de mau agouro. E como se não bastasse, contavam os moradores de Pisco que o vulto de uma mulher passou a ser avistado vagando altas horas da noite pelo cemitério. Alguns homens gritavam e corriam de medo do Campo Santo toda vez que avistavam a tal mulher vestida de roupas claras andando para lá e para cá. Foi o suficiente para que se espalhasse pela cidade uma fangoria de que a vampira teria voltado dos mortos. Logo, passaram a andar armados com kits caça-vampiro que eram inclusive vendidos aos estrangeiros. Enfim, na noite de 9 de julho de 1993, uma romaria se fez presente junto ao túmulo 118 do cemitério local, diante da sepultura fria de Sarah Ellen. Curandeiros, bruxos, amantes do esoterismo e caravanas de diversas partes do país chegavam para rezar diante do túmulo e deixar flores na tentativa de amenizar a maldição da mulher vampiro. Câmeras de televisão foram instaladas no cemitério por dias e a pequena cidade peruana esteve em todas as televisões do planeta. Todos esperavam a ressurreição da vampira. Mulheres de preto cantavam ao som de violinos dos músicos contratados para o grande dia. Porém, à meia-noite deste dia, quando todos esperavam que Sarah Ellen voltasse dos mortos, infelizmente nada aconteceu. A vampira não ressuscitou. O fato da vampira não ter aparecido não significa muita coisa, pois a maldição de Sarah Ellen pode ter sido lançada em código como um enigma. Ela poderia ter reencarnado em qualquer lugar. Com medo dessa hipótese, muitas grávidas fizeram força para seus bebês não nascerem naquela noite maldita. Dado confirmado pela diminuição de partos naquela noite. Para os místicos, o caso não está encerrado e a maldição continua latente. Algumas pessoas consideram Sarah uma santa e não uma herege. E diante de tudo isso, nesta noite, véspera do dia de Todos os Santos, temos apenas uma coisa a desejar: Sarah Ellen, descanse em paz.